Eu quero convidar você a abrir comigo o texto do Salmo de número 84. Salmo 84 é um salmo dos filhos de Corá. Esses dias eu estava ouvindo, umas 3 semanas atrás, e foi quando o meu coração ele se inclinou para falar deste salmo hoje aqui com os irmãos. Mas eu estava ouvindo um pastor de Goiânia falar a respeito deste salmo, pastor da Segunda Igreja Batista de Goiânia, pastor Leandro, e ele fez uma série de 3 sermões a respeito do Salmo 84, e eu me lembro que em uma desses encontros, ele disse assim que, muito embora aqui na Bíblia, no título que não é inspirado, porque cada Bíblia tem uma informação, e muito embora aqui a maioria delas fala sobre isso, alguns dizem que foi Davi que escreveu esse salmo. Eu vou ficar aqui como filhos de Corá, vamos trabalhar dessa maneira. Mas é um salmo que você conhece, salmo de número 84. Pastor Ivaldo, esses tempos atrás, ele pregou uma série também falando de Salmo 84 aqui às quintas-feiras. Mas o texto sagrado ele fala assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Verso 2: a minha alma suspira, sim, ela desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne, ela clama, coração e carne clamam, e exultam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde cria os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E aí diz no verso 4: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos altos. Algumas traduções nos trazem aplanados, passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Eles vão sempre aumentando de força, cada um deles aparece perante Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração e inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam em retidão. E ele diz no final: ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Este é o Salmo, esta é a palavra de Deus, que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com você, para conversar com você um pouquinho aqui a respeito disso, com vocês que estão em casa também. E eu coloquei um título para essa nossa conversa aqui. E o título que eu coloquei é a felicidade gerada por ter Deus como companhia. A felicidade que nos é gerada pelo fato da gente ter Deus em nossa companhia. E ao fazer a releitura desse texto, porque eu imagino que você também já leu esse texto tantas vezes, é um texto conhecido, é um texto que se tornou canção evangélica, canção cristã. Mas ao fazer a releitura desse texto, no meu coração, as memórias que surgiram como uma luz foram memórias, ou foi uma memória pensando exatamente naqueles que foram encontrados por Deus. Lendo esse Salmo 84, a minha mente, o meu coração, ele foi se inclinando de forma extremamente natural
E as lembranças dentro de mim foram lembranças daqueles pensando em alguém, num homem, numa mulher, pensando em mim mesmo, pensando em alguém que teve um encontro, pensando em alguém que foi topado por Deus, recebeu um encontrão com Deus, foi topado com o Senhor, que foi achado pelo Senhor. E este encontro, e aí é uma coisa que eu tenho no meu coração, particularmente pensando, que por mais que a gente diga assim, nós aceitamos Jesus, quando a gente abre as Escrituras e a gente começa a ler o texto sagrado, a gente descobre que é o contrário, nós somos encontrados por Ele. João, quando ele escreve a sua epístola, João fala assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o encontro com Deus, esse topar-se com Deus, esse trombar com Deus, na minha visão sempre tem iniciativa dEle para com a gente. A graça dEle, a misericórdia dEle, o amor dEle. Esse fato dele olhar para nós, ainda que ele não consiga enxergar em nenhum de nós a perfeição, ele vem com esse olhar de amor, com essa terna misericórdia, com esse abraço aconchegante. Eu fico pensando exatamente em alguém que teve esse encontro, que experimentou deste encontro. E quando este encontro, ele não é um encontro simplesmente da boca para fora, ele não é um encontro simplesmente de uma fonte emocional, ele é um encontro que ele ultrapassa aquilo que Jesus conta na parábola do semeador, quando ele está falando de 4 tipos de solos, onde as sementes foram caindo. Jesus fala sobre o primeiro solo, Jesus fala daquele solo pedregoso, onde a pessoa ela se alegra com a mensagem do Evangelho, mas logo começam as tribulações, logo começam as perseguições, por causa da palavra, e ele desanima, e ele não quer mais seguir Jesus, ele opta em ficar distante desse topar-se com Deus. O segundo você conhece bem também a história, é aquela semente, aliás eu falei invertido, a primeira que cai no caminho, e a pessoa não tem interesse nenhum pela semente, ela caiu e ali ela ficou. E aí a Bíblia fala que as aves levaram embora porque não houve um interesse pela semente do Evangelho. A terceira semente caiu nos espinhos, entre os espinhos, e aquela semente onde existe uma concorrência entre o Evangelho, o poder do Evangelho, a transformação do Evangelho, a vida do Evangelho, a capacidade de produzir frutos do Evangelho contra aquilo que a gente acha que é importante para nós. Aquilo que nós achamos que é de valor para nós são as fascinações, as riquezas do mundo. Não são desses 3 tipos que eu estou falando. Eu me refiro àquele que caiu em boa terra e ele produziu 30, a 60 e a 100. Ele produziu, porque ele teve um encontro com aquele que é a vida, e ele amou esse encontro, e ele desejou esse encontro, e ele foi encontrado por Deus. Eu fico imaginando, quando eu olho para esse salmo aqui, que quando acontece isto, quando ocorreu isto de verdade, essa pessoa ela não consegue mais viver sem Deus. Então ela deseja Deus, ela precisa de Deus, ela necessita de Deus. Sabe por quê, gente? Porque quem experimentou Deus, quem gozou dessa felicidade de relacionar-se com Deus de verdade, ele não consegue mais ficar sem Deus. É impossível. Quem experimentou isso é impossível. E às vezes esse desejo, ele acontece de uma maneira natural, dentro de um período de tranquilidade, mas ele pode acontecer dentro de um período de caos na existência.
de tristeza na existência. Eu me lembro também de um outro salmo, e esse salmo é o Salmo 63, e esse salmo já é um salmo declarado aqui de Davi, quando Davi ele narra este desejo, ele narra essa vontade, ele narra o desejo desse topar com Deus, já que ele topou com Deus tantas vezes, Deus o encontrou, Deus o achou, Deus o buscou, Deus teve esse amor para com ele, e ele fala assim: ó Deus, eu te busco, meu Deus, ansiosamente eu te busco, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. E quando eu olho para esse salmo aqui, talvez valha perguntar para a gente assim: mas como que eu encontro Deus? Porque eu não esqueço de uma memória que eu tenho aqui, eu tenho uma memória aqui, eu não me esqueço disso, que uma vez pregando lá na igreja da Valentim Dalcheco, na nossa igreja, e que é Alves Dias, ainda mais no outro endereço, eu me lembro que eu dizia assim na mensagem, que quando eu ouvia os pastores, os irmãos mais antigos de igreja, que tinham um relacionamento com Deus, dizer assim: Deus falou comigo, eu perguntava assim: mas como que eles ouviram a voz de Deus? Como que é ouvir a voz de Deus? E eu me lembro que uma irmã gritou do meu lado direito, assim, do lado esquerdo da igreja: eu também tenho essa dúvida. E talvez você possa perguntar: pastor, mas como que eu encontro Deus? Como que eu sou topado por Deus, nessa expressão que você está usando hoje? Esse esbarrão. Tem um texto que eu não anotei aí, que me lembro agora, desse texto de Atos 17, no capítulo de número 17, eu acho que o verso é 27, ele fala assim, Paulo, ele está falando sobre um altar onde ele está vendo muitos deuses, e Paulo, ele se incomoda com aquilo que ele vê, e de repente Paulo, ele está encontrando ali em Atenas, ele vê um altar a um Deus, e o altar está assim, ao Deus desconhecido. E no verso 26, Paulo fala assim, do Deus que eles não sabiam quem era, ele fala assim: e de uma só fez todas as raças dos homens, para que habitassem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura, aí ele fala assim, tateando, pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. E talvez então a pergunta aqui hoje, que a gente possa fazer, melhor dizendo, para mim, para você mesmo, para nós: como que eu encontro esse Deus? Esse Deus que eu tenho na alma, o desejo de ter Ele na minha companhia, porque você está dizendo que a felicidade em nós, ela é gerada por nós termos a companhia de Deus. A primeira coisa que eu vejo aqui neste salmo, que eu identifico aqui, não necessariamente na ordem dos versículos, mas está no verso 8 e 9, eu vejo que nós vamos encontrar Deus em oração. Em oração. Antes de vir para cá, eu coloquei lá na televisão, enquanto eu me trocava, depois do banho, uma mensagem do pastor Lorival Pereira, lá do Belém do Pará, do final do ano, no culto da virada na igreja, lá na nossa igreja em Belém do Pará, e ele falava sobre o Salmo 91, no verso 1 e no verso 2, ele leu especificamente aqueles dois versos, e o pastor Lorival falava sobre a questão de nós, na verdade, vivemos sob perigos. E vivemos sob perigos, mas é um viver deliberado sob perigo. Não é que eu estou vivendo em perigo todos os dias que eu saio de casa, isso é uma verdade, é uma realidade, mas eu procuro viver em perigo, que ele dizia o seguinte: porque muitas vezes nós não queremos que Deus compartilhe conosco o nosso dia, porque nós não oramos, nós não falamos com Deus, nós nos colocamos numa situação perigosa porque nós saímos de casa sem ao menos fazer uma oração. E ele dizia o seguinte: quando nós agimos assim, ainda que a gente não diga isso com a nossa boca e não diga isso assim com um texto grifado, sublinhado, nós estamos dizendo em outras palavras para Deus: Deus, não se mete na minha vida. Eu vivo sobre a minha capacidade, eu vivo sobre aquilo que sou, sobre a minha sabedoria, sobre o meu poder de escolha, sobre o meu poder de decisão. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, como que eu encontro esse Deus? Já que eu fui encontrado por Ele, achado por Ele, e quem foi encontrado e achado por Deus não sabe viver mais sem Deus. E o salmista ele fala aqui no verso 8, no verso 9, que isso nós vamos ter, isso vai acontecer com a gente quando nós oramos.
é por meio da oração. O verso 8 diz assim: Senhor dos exércitos. Olha que o salmista ele diz aqui nesse texto: Senhor dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina, ó ouvidos, os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. O que está acontecendo aqui é que o salmista ele está em oração. Ele está falando com Deus. E quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, se o contrário é uma verdade que nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu não quero nada contigo, eu vivo a minha vida sobre a minha sabedoria, sobre a minha capacidade, sobre a minha produção, sobre o que você quiser, mas sou eu que vivo. Quando eu oro, eu estou dizendo ao contrário também. Eu estou dizendo assim: Senhor, eu preciso de Ti. E a oração, quando nós oramos, quando nós falamos, quando nós entramos no esconderijo do Altíssimo, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós andando na rua falamos com Deus, elevamos o nosso pensamento a Deus, quando aqui na igreja, quando a nossa vida é um viver de oração, isso vai gerando intimidade com Deus. Intimidade. Nós nos tornamos íntimos de Deus. E intimidade, se você for pensar em intimidade, por exemplo, de um casal, a intimidade de um casal chega ao ponto de uma esposa olhar para o marido e o marido saber que alguma coisa não está correta, ou precisa ser feita alguma coisa. A intimidade de um pai com um filho também é a mesma coisa. O pai olha para o filho sabe o que o pai está querendo dizer. Não que o filho tenha poder de ler pensamentos, mas a intimidade produz isto. Na relação, nas nossas relações humanas, e com Deus não é diferente. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus em oração, nós não vamos percebendo, mas nós temos o quê? Uma relação de intimidade com Deus. Nós nos tornamos íntimos dEle. E aí então nós começamos a entender qual é a vontade dEle, qual é o desejo dEle, aquilo que Deus gostaria que eu orasse, aquilo que Deus gostaria que eu vivesse, porque eu tenho intimidade com Deus. E por ter essa intimidade com Deus, a minha vida ela começa a ser uma vida que eu vou viver para Deus. Quando o salmista fala ainda aqui de oração, quando eu tenho intimidade com Deus, ainda falando nesse primeiro ponto aqui, nessa primeira observação, nesse primeiro sublinhar, quando eu tenho intimidade com Deus, eu passo, melhor dizendo, a confiar em Deus. Eu confio em Deus. Deus não volta atrás, Deus não mente, Deus não me engana, Deus não me deixa só, Deus não me abandona. Ele é Deus, e se Ele disse, cumprirás, vai se cumprir. Então eu tenho que pensar isso, Deus disse, Ele falou, vai acontecer. Deus disse que estaria comigo todos os dias, Ele está comigo, ainda que eu me sinta só, Deus está comigo, porque eu tenho o que com Deus? Eu tenho intimidade. A situação está ruim, a situação está complicada, a situação se tornou um caos, mas eu confio em Deus, porque é Ele que fala que vai acontecer e acontece. E sabe de uma coisa, gente? A confiança, ela tem poder, se você assim permitir a confiança em Deus, de tirar de você dúvida. Quantos de nós temos dúvidas? Quantos de nós dizemos ter fé, exercer fé, mas quando tudo em volta está tudo bem? Quantos de nós? Quantos de nós dizemos, não, eu confio, mas quando você olha e você não sente, olha ao lado e você não sente nenhum vento de dificuldade. Eu me lembro agora também de Pedro, quando Pedro ele desce do barco, que Jesus fala assim, vem Pedro, ele fala assim, é o Senhor, manda eu ir ao teu encontro. E ele disse assim, tá bom, então venha. E ele desce do barco e ele começa a andar do mesmo modo que Jesus andava sobre as águas. Do mesmo modo que Jesus foi até eles socorrê-los andando sobre as águas. Mas o texto do Evangelho de Mateus diz assim que Pedro, ao reparar a força do vento, quando Pedro percebeu que estava alguma coisa fora do natural, que o homem foi feito para andar em pedra, em cascalho, em asfalto, em paralelepípedo, em areia, no chão. O homem não foi feito para andar na água. Ele olhou para aquilo que era natural e esqueceu do milagre e da ordem de Jesus. Ele teve medo e ele afundou.
Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus em oração, o que acontece, e aqui o texto ele deixa claro para a gente começa a realmente confiar em Deus, e essa confiança tira o medo. Nós encontramos, além disso, da confiança, a dúvida que é deixada de lado, eu encontro o amor de Deus, eu descanso nesse amor, e agora, descansando no amor, eu fico afastado dos medos da minha vida. João, apóstolo, quando ele escreve a sua primeira carta, não o Evangelho, mas quando ele escreve a sua primeira carta, a primeira de João, capítulo 4, no verso de número 18, João nos traz uma informação que é maravilhosa. João, quando ele escreve aqui a sua primeira carta, ele fala assim: no amor não há medo, no amor não existe medo. E ele fala assim: o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Outra coisa que eu vejo aqui no Salmo, além dessa questão do encontrar-se com Deus por meio da oração, dessa busca do ser humano a Deus por meio da oração, eu vejo uma segunda coisa aqui, o fato que o salmista ele atenta para um detalhe tão importante, que eu e você deixamos passar batido muitas vezes. Ele faz uma oração, e nessa oração que ele está falando com Deus, dizendo ao Senhor: ó Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos, ele fala uma coisa, que ele faz uma afirmação, ele fala assim: o pardal e a andorinha encontraram casa. O pardal e a andorinha, eles encontraram aconchego em ti. E o que eu acho fantástico aqui no Salmo, nesse Salmo 84, que ele estava falando algo que Jesus diria lá na frente. Ele observou algo que Jesus disse aos seus ouvintes, quando Jesus enxergou em seus ouvintes ansiedade, medo, preocupação, dúvida, tudo isso eles tinham no coração, quando Jesus lá no Sermão da Montanha, lá no capítulo 6, por volta do verso 26, Jesus disse assim: olha para as aves dos céus, olha para os passarinhos. Por que vocês estão ansiosos, preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir? Olhem para os passarinhos. E passarinho não trabalha, passarinho não ajunta, passarinho não conhece nenhuma aplicação, passarinho ele só confia em Deus, e pela confiança que eles colocam em Deus, por ser uma criação que não conhece toda essa preocupação e esse medo humano, Deus cuida deles. E o salmista, ele parece que ele conhecia o que Jesus estava dizendo lá, ia dizer há tanto tempo. Ele fala: Senhor, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para se aconchegar em ti, Senhor Deus e meu Rei. Até o pardal. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: Senhor, se o pardal, que é uma criatura inferior ao homem, se o pardal encontrou casa, eu não tenho nenhuma dúvida que eu vou encontrar descanso, aconchego, abraço, sossego. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu vou encontrar isso em Deus. E ele também diz uma outra coisa aqui, no Salmo. Ele começa a entender uma coisa, ele começa a entender como ele é feliz. Como ele é feliz. Como o ser humano que teve um encontro com Deus é feliz. O verso de número 3, até o verso de número 6, ele começa a falar isso. Aliás, o verso de número 4, até o verso de número 6. O verso 4, ele fala assim: bem-aventurados os que habitam em tua casa. Na tradução da Nova Versão Internacional, a Nova Versão Internacional ela traz a afirmação assim: como são felizes os que habitam em tua casa. O verso primeiro: quão amáveis são os teus tabernáculos, na tradução Nova Transformadora, acho que é essa tradução, se eu não estiver falando nenhuma besteira. É isso mesmo, Marcela? Acho que é Nova Transformadora, alguma coisa, tem até aí, pastora, mas não precisa colocar. Ele fala assim, ó: agradável é o lugar da tua habitação. Agradável é o lugar da tua habitação. Agora,
Uma coisa é interessante aqui. Será que quando o salmista ele orava a Deus, dizendo assim, Senhor, quão agradável, quão formoso é o teu tabernáculo, será que na mente dele só existia uma memória de um espaço físico? Será que ele não tinha outra memória dentro dele? Ou se de repente com a limitação dele, por ter vivido muito antes de Jesus, que é aquele que nos mostra como interpretar a lei, como entender a lei, como lê-la corretamente, como conhecer Deus corretamente, é o Deus que se encarnou, o Jesus que mostra quem é Deus, como Deus pensa. Será que ele pensava só isso? Talvez pela limitação sim, mas pensar no tabernáculo, pensar na casa de Deus, pensar em habitar a casa de Deus, eu gostaria de fazer você pensar em algo muito mais amplo, é habitar a presença de Deus, é estar junto com Deus, é ter Deus habitando o nosso coração. Nós somos morada de Deus, nós somos moradas do Senhor. Quando o Senhor Jesus, ele disse lá em João 14, na casa do meu Pai há muitas moradas, Jesus, eu já ouvi alguém também dizer o seguinte, que nós sempre pensamos esse versículo e concebemos em nossa mente, achando sempre numa casinha. Eu me lembro da minha mamãe falava assim, ó, lá no céu, aqui na terra eu não tive nenhuma casa, eu paguei aluguel a minha vida toda, mas lá eu vou ter uma casinha, se Deus me der uma casinha está muito bom. A gente sempre pensa assim. Eu gosto de pensar além deste pensamento, que Jesus falou assim, ó, na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai há lugar para o Beto, há lugar para o Cássio, há lugar para o Davi, há lugar para a Priscila. Na casa do meu Pai eu olho, eu estou indo, não se turbe o vosso coração, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou estar com vocês, eu vou estar habitando em vocês, porque eu sou morada, vocês são morada de Deus, eu vou fazer morada em vocês. E na casa do meu Pai há muitas moradas, vocês vão estar comigo lá. Eu gosto de pensar então aqui no Salmo 84, com esse habitar na presença de Deus, de ter Deus habitando com a gente, de ter Deus vivo em nosso coração, de sair desse pensamento de achar que Deus só está aqui, neste lugar, nesta casa, neste local, e se eu sair daqui e for para minha casa agora, me distanciando de Deus, é como o sinal do Wi-Fi que vai perdendo o sinal, porque a casa de Deus ficou numa distância maior, quilômetros vão sendo afastados e eu vou me distanciando. Não, aonde eu estiver, Deus está comigo. Aonde eu pisar a planta dos meus pés, Deus está comigo. Habitar na presença de Deus, é isso que o salmista vai dizer aqui para a gente no verso 4. Ele fala assim, bem-aventurados os que habitam na tua casa, porque têm comunhão contigo, gozam dessa comunhão contigo e se tornam felizes. E por se tornarem felizes, essas pessoas elas conseguem te louvar ao Senhor todos os dias, continuamente. Eu louvo a Deus todos os dias. O salmista não fala assim, eu louvarei ao Senhor enquanto eu viver, engrandecei o Senhor comigo, bendirei ao Senhor enquanto eu respirar. Eu vou bendizer o nome do Senhor. Uma outra coisa que ele fala aqui, eu gosto muito da tradução da Bíblia da Nova Versão Internacional desse texto, porque o verso 5, quando ele fala o coração aplanado em algumas traduções, essa tradução que eu tenho em minhas mãos aqui, ela fala de um modo diferente, ela fala assim, né, nesse verso aqui, 84, não é nem aplanados que ela fala assim, ó, bem-aventurados os homens cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos altos. Na Bíblia Nova Versão Internacional tem uma informação, peregrinos do coração. Eu gosto muito disto. Peregrinos de coração. É o coração. O que é ser peregrinos de coração? É um coração que ele sabe que ele tem, em quem ele tem que confiar. A confiança dele não está nas coisas da terra. A confiança dele não está na riqueza. A confiança dele não está na sua capacidade, pelo contrário, eles são pessoas que recebem de Deus a força, porque é isso que ele fala no verso 5, felizes ou bem-aventurados os homens cuja força está em ti, não está em mim,
Não está em você, a força está em Deus, é Deus que nos fortalece. Quando Paulo escreve aos Filipenses, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é Deus que me fortalece, não é o meu braço, não é a minha capacidade, não é a minha estratégia. Ou seja, eles são peregrinos de coração, sabendo que o coração não é dessa terra, nós somos peregrinos dessa terra, nós somos seres de uma outra dimensão, a dimensão eterna que Deus prometeu. E quando eu penso isso, eu passo a confiar em Deus, eu passo a ter sede de Deus. E aí ele fala mais, ele fala que essas pessoas que agem assim, eles enfrentam o vale das lágrimas. Aqui fala assim, passando pelo vale de Baca. Algumas traduções nos trazem o vale das lágrimas, outras traduções nos trazem sequidão. Então você atravessa isto. E você atravessa isso de uma maneira que você consegue, como diz o salmista aqui, passando por um vale de sequidão, passando por um vale de tristeza, você consegue fazer disto um lugar de fontes, um lugar de alegria, um lugar de paz. É um lugar daqueles que carregam dentro de si o Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus está na festa dos tabernáculos, no último dia da festa, ele se colocou de pé e disse assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E o salmista, ele coloca isso para a gente aqui. E aí então a gente encontra agora outra coisa que ele coloca aqui, olha que interessante. Eles vão de força em força. Isso é bem interessante, verso 7. Eles vão aumentando de força. Cada um deles aparece perante Deus, ou seja, eles prosseguem o caminho diante de Deus, na presença de Deus, com a ajuda de Deus, de força em força. E aí eu termino, gente, hoje, a nossa conversa, concluindo, só que a conclusão não é minha, é dele, é do salmista. Porque olha o que ele vai dizer aqui. Ele conclui, ele é alguém que examinou a vida, alguém que olhou para a vida, alguém que viveu a sua vida, e ele fala que ele fez uma descoberta. E a descoberta que ele faz no verso 10, ela é bem interessante. Vale ser um porteiro na casa de Deus do que habitar em qualquer lugar. Vale estar lá do lado de fora. Só que eu queria que você concebesse isso em sua mente pensando exatamente nesta comunhão com Deus, nesse encontro com Deus. Só que o salmista aqui, lógico que ele está pensando na questão dele, ele fala assim, ó, vale ser um porteiro na casa de Deus do que 1000 lá fora. Eu preferiria estar à porta da casa de Deus do que habitar nas tendas da perversidade. E aí, ele diz assim também, o verso de número 11, porquanto o Senhor Deus é sol e é escudo. O Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. Sol e escudo. Se você for como eu, você vai falar, poxa, mas Deus é sol. Eu gosto de sol. Eu gosto de ver a luz do sol. Eclesiastes, no capítulo 11, no verso 7, fala que agradável aos olhos do homem é ver a luz do sol. E quando Eclesiastes ele escreve isso, é agradável, lá, a pastora colocou, é bom ver o sol, eu fico imaginando, lembrando que quando eu acordo pela manhã, e eu vejo um dia chuvoso, e aquilo mexe comigo, mexe com a minha percepção de ser humano, na alma. A gente tem tendência a ficar meio borocochô, como dizia a minha mamãe. Agora, quando você acorda, e você abre a janela do teu quarto, ou você abre a porta da tua casa, e você se depara com aquele dia iluminado, totalmente ensolarado, isso também mexe com você. Por isso que Eclesiastes fala agradável
A luz é agradável, é bom ver o sol, mexe com a nossa alma. Mas se você for como eu não gosto de ficar queimando no sol na praia. Quando eu vou na praia, e faz tempo que eu não vou, e nada contra porque não é pecado ir na praia, eu vou bem de manhãzinha na praia quando o sol está fraco, e quando ele começa a ficar forte eu fujo dele. Então talvez alguém diga assim, mas então por que ele é sol e escudo? Em que sentido? Ele trará luz na sua alma. Ele vai iluminar a tua escuridão. Ele vai iluminar os teus caminhos de trevas. Ele vai trazer paz, ele vai trazer alegria. Ele é luz para a sua alma. Ele é luz para você. E o escudo, para te proteger contra todas as armas. Contra todas as armas, só do inimigo, de você, dos seus erros, das suas interpretações erradas também da vida, das coisas que nós fazemos, das nossas escolhas. Quando eu me coloco na mão de Deus, Deus me livra de mim. Deus me livra de mim mesmo quando eu me coloco nas mãos dele, das minhas incoerências, dos meus discernimentos totalmente contrários ao que a Bíblia diz, o que ele ensinou. O Marcelo está falando do Evangelho de Mateus na escola bíblica aos sábados. E essa aula específica foi continuidade de Mateus 5, né, Marcelo? Que você falou a respeito da interpretação da lei. O que está escrito na lei? Como que vocês interpretam? Está escrito isso, quando eles não acrescentavam alguma coisa que não estava escrito. E Jesus fala assim, pois eu digo diferente, eu interpreto corretamente, é assim. Então, esse sol, essa luz, essa luminosidade, ela vem para trazer brilho dentro de nós, para trazer liberdade dentro da gente, para nos curar, e o escudo para nos proteger de tudo aquilo que vai nos atrapalhar o nosso caminhar com Cristo. E aí também ele termina dizendo que ele descobriu uma outra coisa aqui. Ele descobriu o caminho da felicidade porque ele descobriu o quanto Deus é generoso. É comum você ouvir das pessoas assim, mas por que Deus é bom? Vocês falam que Deus é bom e está acontecendo isso. Por que Deus é bom e Ele deixou acontecer a pandemia? Por que Deus é bom e caiu o ônibus na ribanceira? Por que Deus... Então todo mundo sai culpando Deus como se Deus fosse culpado de todas as coisas. Mas quem teve um encontrão com Deus, foi topado por Deus de verdade... Ele sabe que Deus é sol, Deus é escudo, Deus é generoso. E é isso que ele diz aqui, ele fala assim, porquanto, depois que ele disse, o Senhor é Deus, é sol e escudo, e o Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Toda promessa tem uma condição, é andar na retidão. Toda promessa tem uma condição. Tudo que você pedir, se você pedir em meu nome, eu vou fazer, eu vou dar. Vocês não pediram nada até agora. Peça e se alegrem. E aí a gente acha que isso é uma porta aberta para pedir tudo que nós queremos. Só que nós queremos para nós. Agora, eu gosto mais do que João diz. Essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Isso que acontece. Esse sol que traz essa libertação de nós mesmos, que traz essa claridade sobre a nossa escuridão, isso nos permite andar em intimidade com Deus. E por último, ele fala que ele descobriu a felicidade de confiar em Deus. Ele termina assim, Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Que eu e você, pode vir Silas e Jean, que eu e você a gente possa realmente descobrir essa felicidade, da companhia de Deus com a gente, da confiança que nós temos em Deus, desse partilhar de vida com Deus, dessa verdade de descobrir e de entender que eu começo andando com Deus, encontrando Deus, matando essa saudade de Deus, encontrando esse Pai que nos encontrou todos os dias por meio da oração, por meio da fé, não duvidando, porque se Ele cuida de passarinho, se até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, em teus altares, eu também vou encontrar.
e que você saiba que você é feliz, acima de todas as coisas você é feliz. O problema é que a gente faz referência de felicidade com a nossa dimensão humana aqui. Feliz é quem tem uma casa lindona, feliz é quem tem um carro legal, feliz é isso, feliz é aquilo. E a gente esquece de muitas coisas. A Camilinha me presenteou com um livro, a gente faz amigo secreto entre a família, ela me deu um livro do Max Lucado, que chama assim que Deus, você nunca estará sozinho, ou você nunca está sozinho, alguma coisa assim. E ele conta de uma menina que era modelo, uma menina muito bonita, casada, com filho, com bebê, com marido, cheio de vida, e ela teve um problema, e da noite para o dia ela se viu numa cama e ela não mexia mais nada no corpo, ela teve um problema na cabeça, no cérebro. E um dia ela olhando o seu filho com a sua irmã, brincando com o marido dela, e eles sorrindo, e ali, e ela convivendo aquilo já há alguns meses, ela sentiu tanta tristeza, tanta angústia, tanto afastamento de Deus. Ela disse assim, que ela não era feliz. Ela falou, não, eu não sou feliz, olha lá, eles estão lá brincando, ele está jogando a minha filha, o nosso filhinho para cima, e eu não consigo mal levantar a minha cabeça para ver a cena. E na mesma hora ela ouviu uma voz, que dizia assim, olha, você está equivocada, mais ou menos isto, você está errada, é que você está fazendo base da felicidade na sua vida, naquilo que você era, mas eu cuido de você, eu posso fazer desse deserto de você um manancial, eu posso fazer disso aqui algo bonito na tua vida. E ela disse que ela sentiu a resposta de Deus. E naquele momento ela pôde se alegrar em Deus e entender que aquilo que nós vivenciamos aqui, um dia vai terminar. Jesus ressuscitou pessoas, mas eles morreram. Jesus curou pessoas, mas eles morreram. Mas aquele que foi salvo por Jesus, ele vive para a eternidade. O que eu falava para a pastora Lu hoje, de uma mensagem que eu ouvi do pastor Ed há muito tempo atrás, quando ele dizia assim que... quando nós encontramos Jesus, nós ouvimos que nós vamos ter a solução de todos os nossos problemas, só que não acontece assim. A gente sofre, a gente adoece, a gente se encontra ou encontra-se com um luto, morre alguém que a gente ama, e aí a gente fica achando que a solução é no encontro com a cruz, mas a solução é na ressurreição. A solução definitiva é na ressurreição. Você pode ser curado aqui, como aquele cego que foi curado no caminho de Jericó, como aquele paralítico que queria se jogar no tanque, Jesus colocou ele lá. Você pode ser curado como eles. Eles morreram, eles foram curados e morreram. Mas se você for salvo, ainda que você não seja curado aqui, você vai viver para a eternidade, porque é a ressurreição que vai resolver todos os nossos problemas. Que Deus te abençoe. Fique de pé.